Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Algumas pessoas buscam em Deus o melhor. E hoje nós declaramos através do cântico que o melhor já veio. É Cristo Jesus. E a igreja precisa entender isso. Cristo Jesus é o melhor que você pode obter aqui nessa terra e na eternidade. E Ele já veio. E a porta da graça continua aberta. Um dia ela há de ser fechada. Aí não haverá mais tempo. Não haverá mais oportunidade. E o nosso Redentor virá agora não como um Salvador, mas como um reto e justo juiz. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: cuidado que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos mais uma vez de estar aqui na Tua Palavra, Senhor Deus. A Tua Palavra é a vida, Senhor Deus. A Tua Palavra, Senhor Deus, ela pode restaurar vidas aqui essa noite, ela pode transformar corações aqui essa noite, ela pode salvar da condenação essa noite, no nome de Jesus. Nós não podemos fazê-lo, essa denominação chamada Igreja Batista do Kennedy não pode fazê-lo, mas Tu podes, Senhor Deus. O Teu Espírito pode convencer aqui do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito pode tornar homens e mulheres incircuncisos de coração em homens e mulheres quebrantados, Senhor Deus, dependentes de um Deus santo, vivo e maravilhoso. No nome de Jesus, vem sobre cada uma das famílias aqui representadas e daquelas que nos assistem, Senhor Deus, pela internet, que sejam abençoados pelo poder da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos falado aqui sobre provações, sobre perigos, e nós vivemos hoje um tempo de perigos, como os colossenses viviam aqui, onde se infiltravam doutrinas que não eram do Senhor, filosofias que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, homens que não criam em Cristo Jesus e não criam que mesmo Ele vindo em carne, Ele continuou sendo Deus. Homens e mulheres hoje também têm sido confundidos porque se declaram cristãos, mas não têm nenhum prazer em estudar a palavra de Deus, não têm nenhum prazer na oração, não têm nenhum prazer num testemunho coerente com a palavra de Deus. As pessoas têm se denominado crentes, cristãs, porque frequentam uma denominação, mas as pessoas que sequer conhecem a Cristo, sequer conhecem o que Cristo veio fazer aqui, e sequer querem conhecer a Cristo, através de um relacionamento pessoal com Ele. Meus irmãos, hoje eu recebi uma exposição de um amigo. Ele diz que ser filho de Deus é ter a identidade de Deus em nós. Muitas vezes nós pensamos que todos são filhos de Deus. Não. A palavra diz que absolutamente não. Somente os que o recebem, ou que recebem Jesus como Senhor.
Receber Jesus como Senhor não é uma simples declaração, eu tenho a Jesus como Senhor. Isso não tem valor algum. É algo que o Espírito Santo produz, que um homem se dobra e confessa não por ele, não pelo seu coração, mas pelo Espírito, que Jesus é o Senhor. E a partir daí então ele começa a viver uma vida digna de Cristo Jesus. Hoje, quando eu estava vindo para esse culto, eram aproximadamente 5:50, eu passei ali perto ali do posto Paim, e eu vi ali uma roda de samba dos dois lados, e eu vi ali homens e mulheres se deleitando naquilo que o mundo pode oferecer. Homens e mulheres trajados de roupas para quem gosta desse tipo de coisa, e muitas dessas roupas, tanto masculinas quanto femininas, roupas sensuais, para tentar ali provocar. E certamente eu não pude ouvir todo o repertório, aliás eu passei e não ouvi o que era cantado ali, mas certamente não tinha nada a ver com a glória de Deus, com as coisas dos céus, com as coisas maravilhosas que a palavra tem a nos trazer. Meus irmãos, eu não condenei ninguém, eu não amaldiçoei ninguém, eu quero que eles conheçam o que eu conheci um dia. Eu quero que eles tenham o que eu recebi dos céus, não por mérito meu, não porque eu era bom e eles ruins, não, eu era o pior deles, mas Cristo resolveu me chamar, e eu sou grato. E tomara um dia essas pessoas que estão onde um dia eu estive, que elas possam entender que Jesus Cristo é muito mais do que as pessoas têm falado. Meus irmãos, quando nós temos esse texto, além da advertência, além de falar da divindade de Cristo, fala de uma obra de redenção. E eu quero então estar compartilhando alguns versículos aqui desse texto, para que nós possamos ser abençoados pelo poder da palavra de Deus. Primeira coisa, cuidado com pensamentos e tradições humanas. Nesse tempo havia isso que eu expliquei, mas no nosso tempo também, as tradições humanas e os pensamentos, as vãs filosofias, têm tentado permear a igreja. E muitas vezes ela não entra direto na igreja, mas ela vai buscar as famílias, quando essas estão separadas da comunhão, e elas começam a cativar os corações. Falsos profetas têm lançado dardos, colocando em dúvida que Jesus Cristo é realmente o Senhor, e colocando em dúvida a obra perfeita dele na cruz do Calvário. Meus irmãos, nos tempos de hoje, há uma apologia a várias coisas que a Bíblia condena. A teologia da prosperidade, ela vem mostrar um Cristo que não existe, um Cristo que foi fruto da idolatria dos corações, um Cristo que os corações formaram e que diz: se você o servir, se você o adorar, se você estiver nos cultos, Ele te dará bens financeiros, Ele te dará saúde, Ele te dará riquezas, Ele te dará sucesso no trabalho. Isso é idolatria. De maneira alguma você encontra isso na palavra do Senhor. Hoje nós citamos aqui pelo menos 2 textos durante a escola bíblica. Um deles foi Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses falsos profetas, eles fazem com que você coloque esse texto na geladeira, no painel do carro, na capa da sua Bíblia, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, então Ele tem a obrigação de não deixar nada faltar à minha casa. Não. Esse texto deveria ser interpretado de uma outra maneira. Se o Senhor realmente é o meu pastor, Ele cuida dos detalhes da minha vida, e as minhas necessidades são supridas nele, e não nas coisas que Ele pode me dar. Meus irmãos, quando nós tivemos aquele problema, se não me engano, em Moçambique, aquele furacão, que deixou aquele pobre país ainda mais abatido, aquelas casas de folha de zinco, coisas que nós não encontramos aqui na nossa cidade, Poços de Caldas.
elas foram torcidas. Homens e mulheres não tinham mais onde habitar. E eu me lembro de uma mulher. Uma mulher foi entrevistada por um missionário que estava naquela área. E ele queria saber o que isso tinha atingido. E aquela mulher não tinha tempo para falar do furacão. Ela tinha alegria em dizer que ela estava condenada, mas que Cristo a havia salvado. Aquela mulher não tinha nada mais aqui nessa terra, mas ela tinha tudo nessa terra, que era Cristo Jesus vivo em seu coração. Aquela mulher então, com um sorriso inigualável, indescritível, aquela mulher, o seu rosto era transformado pela habitação de Cristo nela. E a pessoa insistia para falar do tufão, e ela falava de Cristo Jesus. Ele insistia para falar das dificuldades, ela falava da alegria de ter a Cristo. Meus irmãos, eles estão colocando, ou tentando colocar nas nossas famílias, que o vício é uma coisa correta, que a jogatina é uma coisa correta, que o sexo fora do casamento é uma coisa correta, que o homossexualismo é uma coisa correta, que a mentira é uma coisa correta, que a idolatria é algo normal. Estão tentando atrair as pessoas, modificando o salão de culto, deixando um salão mais apropriado, para que as pessoas se sintam bem. Esse lugar, quando foi construído, ele foi construído para o nome do Senhor Jesus. Ele não tem que ser atrativo. Há uma mensagem que sai desse púlpito. Essa mensagem traz vida aos que creem. E é isso que as pessoas precisam. Elas não precisam ser divertidas aqui. Elas não precisam ser massageadas aqui. Elas não precisam de uma notícia que não é verdadeira, que tudo irá bem com elas. Não. Isso são falsos profetas que penetram nas famílias e na igreja. Dentro da igreja, hoje, uma das coisas que mais acontece é culto ao homem. Meus irmãos, há um homem que prega sentado num banco, e ele tenta trazer a palavra de Deus de uma maneira bem gostosa. Muitos se deliciam nela. E ele chega a afirmar que de Jesus você é o centro. E as pessoas veem aquela conversa e falam: nossa, como esse cara é bom. Isso é culto ao homem. Isso é culto à pessoa. A pregação que eu conheço na palavra é: arrependam-se, creiam no Evangelho. Satisfaça-se com o seu salário, não queira suborno. Aplanai a estrada, porque o Senhor virá. Todo aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado. Essa é a palavra de Deus. Deus veio ao mundo e trouxe luz, mas as pessoas, por terem um coração infiel, um coração pecador, amaram mais as trevas do que a luz, e Cristo foi desprezado quando aqui esteve. Ah, se Jesus viesse hoje, novamente, isso não é possível. Certamente ele morreria, ele não teria 3 anos de ministério, ele morreria antes, porque o mundo de hoje parece que aceita menos verdade do que naquele tempo. As pessoas estão satisfeitas em si mesmas. As pessoas estão buscando coisas que façam coceiras aos seus ouvidos, que massageiem o seu coração, que massagiem o seu coração. As pessoas não estão querendo ouvir a verdade. A verdade tem sido algo que se torna repulsivo às pessoas, porque os corações são maus. Os corações são enganosos, diz a palavra do Senhor. E as pessoas não querem o quebrantamento. E as pessoas não querem buscar o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, cuidado com os pensamentos de homens e com as tradições e os rudimentos deste mundo. A segunda coisa que eu aprendo aqui: Cristo é a plenitude. Meus irmãos, Cristo possui todos os atributos de Deus, pois Ele é Deus. E quando Ele veio em carne, Ele continuou sendo Deus, e as pessoas não acreditaram, porque faziam um pensamento de que o Espírito era bom, mas a carne era ruim. Então, o Filho do Homem não poderia vir em carne. Esse é o pensamento daquele tempo. Não, Deus continua
Deus continua sendo perfeito. Deus continua sendo maravilhoso. E seu Filho veio, se sujeitou ao desejo do Pai e fez tudo aquilo que o Pai determinou. Meus irmãos, nada fora criado fora de Cristo. Por meio de Cristo e para Cristo foram criadas todas as coisas. Muitas pessoas pensam que Cristo é o plano B. O homem pecou, agora nós precisamos de um plano B. Aí Deus manda Cristo. Não, Cristo já era antes do mundo existir. Cristo sempre existiu. Sempre reinou com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles sabiam que nós iríamos aceitar a proposta de Satanás. E o homem iria pecar. E Cristo, então, ele já tinha essa aliança na cruz do Calvário. Meus irmãos, um texto maravilhoso que mostra quem é Cristo. Não abra, preste atenção, depois eu falo o endereço aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe primeiro deu a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Meus irmãos, eu quero que você compreenda. Nós jamais, com a nossa mente humana, conheceremos uma fração de quem é Cristo Jesus. Se o Espírito Santo, por sua infinita misericórdia, resolver nos revelar alguma coisa, nós nos satisfaremos nisso. Ele é maravilhoso, poderoso. Jesus é muito mais do que as pessoas dizem, do que as pessoas andam na camiseta, do que as pessoas colocam no Facebook. Meus irmãos, Cristo é a plenitude, a natureza de Deus habita em Cristo. Meus irmãos, mesmo quando o homem, assim era Cristo. Meus irmãos, a palavra continua dizendo no versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meus irmãos, o cristão, ele é aperfeiçoado em Cristo. Nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória, e Cristo vem trabalhando a nossa vida. Eu e você, quando nós sentimos os desejos pelas coisas de Deus, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje cedo nós tivemos um momento aqui glorioso, maravilhoso pela manhã, onde nós pudemos ser abastecidos, começando aqui com uma devocional, aqui nesse púlpito, e depois nas salas. E nós pudemos receber da palavra de Deus, e nós pudemos ser aperfeiçoados em Cristo. Quando a palavra diz aperfeiçoado, ela quer dizer um crente amadurecido. Não é perfeito quem jamais erra, só Cristo é assim. O quanto você tem buscado o aperfeiçoamento em Cristo? O quanto isso é bom para você? Nós vivemos no tempo hoje em que nós temos ônibus para trazer o povo nos trabalhos da igreja, nós temos trabalho nas terças e quartas, nós temos trabalho na sexta, nós temos trabalho no sábado à noite, e vocês podem vir sábado à noite, estão convidados, viu? Às vezes o jovem não está muito querendo, vamos nós. Eu fui abençoado aqui com a palavra do Senhor, fui quebrantado aqui. Então todos estão convidados sábado às 7 horas da noite. Os jovens têm outras coisas para fazer, tem que jogar futebol, os jovens têm que passear na praça, os jovens têm que fazer alguma coisa na internet. Às vezes eles estão um pouco ocupados. Eu preciso de Deus, é aqui eu quero estar. Então me foi aberta a porta para estar aqui no sábado e eu venho. No domingo cedo, meus irmãos, o domingo cedo é algo maravilhoso, é propício para adorar o Senhor, porque domingo nós separamos para o nosso Deus, então nós acordamos e nos deparamos com aquele tempo maravilhoso como o de hoje, e a primeira coisa que nós queremos fazer é estar onde? No tempo de adoração. Quão glorioso é o nosso Deus, eu quero ser aperfeiçoado, Senhor Deus.
Eu não posso saber que a tua palavra vai ser liberada hoje. Eu faço parte desse povo. Eu não posso saber, eu não tenho nenhum lugar para eu estar tão maravilhoso como aqui, ouvindo, recebendo a ministração dos céus na minha vida. Meus irmãos, as pessoas querem ser aperfeiçoadas. Como é que nós vamos ser aperfeiçoados? Primeiro, há uma justiça imputada sobre aquele que crê. Eu explico isso muitas vezes porque as pessoas pensam que Deus vai salvá-las porque elas são boas. Não, eu tenho uma notícia para você, você não é bom, nem eu. Nós somos ruins. A palavra vai além, diz que nós nascemos no pecado, e no pecado nos concebeu a nossa mãe. Eu pego um bebê e digo, olha, isso é puro. Quem diz que é puro? Eu não conheço bebê ser puro. Mais nova que eu acho que está aqui hoje, talvez a Isabela, ou a nossa irmã Safira. Tem manha já ou não? Tem braveza já ou não? Braveza? Muito. De vez em quando quer até dar uma arranhada. Ontem teve alguém que foi mordido pela Isabela ali, ficou marcado. E você acha que um bebê é puro? A palavra não disse isso. Um bebê carece da misericórdia de Deus. Um bebê carece da salvação em Cristo Jesus. Nós somos maus, mas pela graça do Senhor, encontramos a salvação. Quando Cristo nos encontrou, e Ele perdoou os nossos pecados, e Ele agora disse a Deus, Pai, Pedro Nogueira, eu paguei todos os seus pecados. Então Deus aceitou o quê? As minhas obras? Não. Deus aceitou a obra de Cristo. Cristo foi a minha justiça, me justificou. E por isso, não há condenação sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Meus irmãos, estar em Cristo Jesus é isso. É ter a justiça dele sobre as nossas vidas. Você já tem a justiça de Cristo sobre a sua vida? Você entendeu que você é mau? Em algum momento da sua vida o Espírito Santo revelou que você é mau? E que Cristo é perfeito, e que Deus é perfeito, e que o Espírito Santo é perfeito? Então você viu que podridão se encontrava a sua vida, e a necessidade que você tinha de um Salvador, porque nós já infringimos a lei. Então não há como nós sermos salvos pela observância da lei, porque se num ponto nós caímos, todo o nosso coração está condenado. Isso me faz correr para Cristo. Quando o Espírito Santo toca no homem, e mostra quem ele é, e revela quem Cristo é, nos resta apenas uma coisa: correr para Cristo Jesus e suplicar pela salvação que só Ele pode dar. Meus irmãos, eu quero que você entenda, nele encontramos a maturidade espiritual. Um texto maravilhoso, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, ou seja, a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então quer dizer que Jesus me salvou para que eu caminhe buscando a maturidade, a perfeição. Irmão, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É tempo de nós agora, que fomos salvos em Cristo Jesus, parar de olhar para trás, aquilo que fazíamos, aquilo que desagradava a Deus. A justiça de Deus está sobre a nossa vida, então corramos para o alvo. Tenhamos a nossa mente firme no alvo, em Cristo Jesus. Ele nos trará homens e mulheres, ou nos fará homens e mulheres maduros. Somente nele somos amadurecidos. Meus irmãos, às vezes você se depara com pessoas que se dizem cristãs,
estão inseridas dentro de uma igreja por 20, 30 anos, e você olha o testemunho daquela pessoa e você fala, misericórdia, eu não vou mais naquela igreja, porque aquele irmão é dessa maneira. Há irmãos aqui dentro, dessa denominação, que tem muito tempo de denominação, e que não conhecem a Cristo, pensam que conhecem a Cristo. Então, você não pode desanimar na sua caminhada. Eu não vou mais porque tal irmão fez isso, eu não vou mais porque tal irmão fez aquilo, eu não vou mais porque o pastor me falou assim. Não, os meus olhos estão no alvo, Cristo Jesus, e lá eu busco meu crescimento, lá é a minha inspiração, e eu não desvio o meu olhar de Cristo Jesus. Ele jamais me decepciona, Ele jamais falhará. Não coloque esse peso sobre o seu irmão, querer que o seu irmão seja perfeito, porque você não é. Não cobre isso dele. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Meus irmãos, a circuncisão era feita para aqueles que, vamos dizer, se tornariam puros de uma linhagem de Deus. A circuncisão era um sinal de um povo puro, um povo separado para Deus. Mas isso era um símbolo. A verdadeira circuncisão, ela não é por mãos humanas, mas ela ocorre no coração. Quando Cristo salva um homem ou uma mulher. Meus irmãos, em Cristo acontece a circuncisão de um coração. Nós nos tornamos puros para Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba que nenhum ritual pode trazer você puro. Eu falo muito que eu vejo pessoas, às vezes, caminhando, tentando fragilizar o seu próprio corpo, trazendo um flagelo, ao seu próprio corpo, para tentar conquistar o favor de Deus. Essa semana eu estava viajando, e eu vi uma jovem senhora solitária, trazendo ali... É um tipo de uma madeira com uma imagem ali. E ela fazia questão de mostrar para quem passasse que ela estava cuidando de alguma coisa, que penso eu, não conheço essa doutrina, esse dogma, ou sei lá o quê, que ela iria levar em uma outra casa, e essa casa, segundo ela, seria abençoada. Eu creio mais ou menos que era isso que acontecia. Nada disso acontecerá. Nada disso. Somente Cristo Jesus. A palavra de Deus diz para nós não termos imagens das coisas que estão nos céus ou embaixo da terra. Nós cremos em Cristo é pela fé. Nós não vemos a Cristo, mas o Espírito Santo nos toca. A palavra de Deus nos traz a fé, e com essa fé nós cremos. E com essa fé, a graça é liberada sobre nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Ter fé não é acreditar. O diabo acredita. O diabo acredita que Deus existe. Ter fé é depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança em Cristo Jesus. Ter fé é pertencer a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu queria que você entendesse isso. Nele fomos circuncidados, nele nós nascemos de novo. Isso exclui definitivamente todo mérito humano. Nada que você fizer vai trazer salvação para você. Só no próprio mérito de Cristo Jesus. Eu estou falando isso e tenho repetido aqui nesse púlpito, porque muitas vezes você tenta conquistar o favor de Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Deus quer um coração quebrantado e contrito, coração arrependido, um coração humilhado na sua presença. É isso que Deus espera de nós. A palavra diz também que nós somos em Cristo uma geração ou uma nação eleita, não é? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós não éramos povo, mas Deus nos adquiriu em Cristo Jesus. Para quê? Para que isso? Tem algum objetivo em ser salvo? Sim,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sem Cristo você está em trevas, escuridão. Sem Cristo você é um servo de Satanás. Não existe uma terceira condição, uma terceira situação para um homem ou para uma mulher. Ou ele está em Cristo, ou ele está em Satanás. Ou ele é servo, ou seja, escravo de Cristo, ou ele é servo, ou seja, escravo de Satanás. Não existe uma terceira posição. Meus irmãos, vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor aqui no versículo 12 diz que nós fomos sepultados com Ele e ressuscitados mediante a fé. O batismo nos traz uma ilustração. O batismo não salva. Essa água aqui não salva. Se essa água tirasse pecado, não poderia ser soltada no córrego ali. Ia poluir toda a represa Bortolã. Não tem nada a ver de batismo com salvação. Ela é só uma confissão pública de fé. Ela é só o cumprimento de uma ordenança do Senhor. Porque em um determinado momento da minha vida, Jesus Cristo me salvou. Então eu desço as águas, eu morri, sepultado fui e ressurgi em Cristo Jesus. O batismo traz isso, traz essa ilustração da salvação e da regeneração de todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Meus irmãos, você nasceu de novo? Você já passou pelo batismo, não esse aqui, mas o batismo em Cristo Jesus, tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo não acontece aqui, o batismo acontece em qualquer outro lugar, onde você realmente crê que Jesus Cristo morreu. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E Ele está vivo. Glória a Deus, porque Ele está vivo. Por isso nós não temos nenhuma imagem de um Cristo morto. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Às vezes eu vejo uma imagem de um Cristo totalmente debilitado. Sofrido. Mas Ele está no trono. Ele reina. Ele reina. E reinará eternamente. A palavra do Senhor no versículo 13 diz que Ele nos deu vida. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Meu irmão, eu expliquei aqui que nós somos maus, que nós nascemos na iniquidade. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas Ele nos dá vida. Estávamos presos às algemas de Satanás, sem uma vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. É isso que está dizendo aqui. Não foi você que buscou a Cristo, foi Cristo que te buscou. Ah, mas por que Ele não busca todos? São coisas da economia de Deus. Eu não consigo responder, porque a sabedoria dele é infinitamente maior do que a minha. Mas a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Meus irmãos, quando você ainda não era convertido, isso para os que são hoje, penso que são minoria aqui dentro, mas existem os convertidos. Não conheço, não sei quem são, quais são, onde estão. Você se deliciava nas coisas do mundo. Os seus prazeres estavam nas coisas do mundo. O que nós consumíamos era aquilo que dava satisfação à carne. O que dava prazer à carne. E a palavra de Deus, ela nos mostra justamente isso em Efésios capítulo 2. Olha como é que a palavra é precisa. Ela vai confirmar o que está escrito aqui em Colossenses.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você sabe o que é isso? Nós amávamos a carne, nós amávamos os projetos da carne, nós éramos filhos da ira, ou seja, da condenação eterna. A ira de Cristo estava sobre nós, a ira de Deus estava sobre nós. Acontece que Ele, na sua infinita misericórdia, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, inexplicável, como cantamos aqui, imensurável, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pelo favor de Deus nós somos salvos. Não por aquilo que nós fazemos ou fizemos. É graça. Não é por merecimento, é graça. É um favor que eu não mereço. Se Deus fosse dar o que eu merecia, era a morte. Eu seria fulminado, lançado no inferno. Esse é o que eu mereço. Mas Ele me deu aquilo que eu não mereço. O favor dele sobre a minha vida e sobre a vida daquele que crê. Meus irmãos, eu quero que você entenda isso, porque isso tem trazido muita dúvida ao coração da igreja. Não são as obras que mostram, não são as obras que produzem salvação, mas as obras confirmam a sua salvação. Quando eu falo aqui do prazer na palavra, é um fruto de quem ama a Cristo. Aquela árvore que está em Cristo. Quando eu tenho prazer na oração, ou mesmo quando eu não tenho prazer, mas eu estou sendo treinado na oração, e eu insisto na oração, sabendo que o Senhor pode mudar todas as coisas. Às vezes eu comento que eu oro pelo Gilmar Mendes, e a turma fica fazendo piada comigo. Eu peço por cada um dos governantes da nossa nação, e o povo fala que eu estou perdendo meu tempo. Eu oro por cada funcionário público dessa nação, seja ele federal, estadual, municipal, e o povo acha que eu estou perdendo tempo. Eu estou ganhando tempo. Sabe por quê? Eu não posso mudar o coração do Gilmar Mendes. Eu não posso mudar o coração de nenhum desses homens, mas Cristo pode. E Ele pode assim, basta Ele querer. Ele pode trazer o nosso país para uma nação que ama a Cristo. Ele pode fazer essa nação se dobrar diante dele, se curvar. Ele pode fazer com que essa nação não seja mais a nação da corrupção. Então, todos os dias eu insisto nessa oração. Eu oro pelos magistrados, pelos senadores, pelos deputados, porque eu sei que eu não posso nada, mas Cristo pode todas as coisas. E nada pode resistir à palavra dele. Nenhuma enfermidade, seja ela uma enfermidade moral, seja ela uma enfermidade da mente, seja ela uma enfermidade do coração, ou seja ela uma enfermidade mesmo do nosso corpo. Nada pode resistir à palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nos prostrar diante desse Deus, nos curvar, porque um homem que salva um pecador como este que vos fala, e o retira das trevas e coloca sob a luz, Ele pode tudo. Temos em Cristo o nosso escrito de dívida cancelado. Meus irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. Glória a Deus, porque eu sei onde está Colossenses, porque o ventilador toda hora ele muda aqui. Versículo 14, Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus irmãos, é interessante que nós, antes da nossa salvação, e isso acontecia nas prisões daquele tempo, havia ali um pergaminho com todas as condenações das pessoas. Então aqui ele está mostrando que ele pega aquele pergaminho, que diz por que você estava condenado,
E ele cancela tudo aquilo. É como se ele pegasse uma tinta e passasse sobre tudo aquilo. E nós não somos mais devedores, porque ele pagou a nossa dívida. Quando nós trazemos aqui à frente o pão e o cálice, é um momento glorioso, porque nós trazemos à memória o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o nosso escrito de dívida. Ele encravou na cruz do Calvário. Meus irmãos, não havia como pagarmos. Era muito alto. Nenhum homem pode pagar a sua dívida com Deus. Haveria de ter um Cordeiro Santo que viesse para tirar o pecado do mundo. Isso não é uma reza, não, isso é palavra, porque não adianta ficar repetindo esse negócio, não. Tem que entender e compreender. Jesus Cristo foi e riscou o meu escrito de dívida. E riscou o de todos que estão nesse salão e que já foram salvos. Os que não foram salvos, ainda há esperança de salvação e ele pode cancelar esse escrito de dívida. O problema do homem não é se a inflação está alta, se o dólar subiu, se ele vai ter moradia, se o filho vai falar 3 idiomas, porque hoje um pai, ele está muito mais preocupado com quantos idiomas o filho fala, com a saúde física do filho, do que com a saúde espiritual. Então é muito mais fácil um pai levar o filho na aula de karatê, depois na aula de japonês, depois no clube para ele tomar sol, e depois a aula de não sei o quê, do que levar numa escola bíblica. Por isso as frequências hoje nas academias são tão grandes, nas escolas de línguas são tão grandes, nos lugares de diversão são tão grandes, e nas escolas bíblicas são tão pouco. Por quê? Porque os pais também não amam a Cristo. E não querem falar de Cristo para os seus filhos. Então preferem levar seus filhos em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Que não seja uma escola bíblica. Hoje nós tivemos aqui as crianças, no final da escola bíblica, testificando com um versículo sobre a oração. E eu achei aquilo maravilhoso. Sexta-feira eu falei que eu não sabia se era uma pregação ou testemunho. Porque quando eu fui alimentado por 5 ou 6 crianças lá no sertão alagoano, que elas chegaram à frente depois de um culto. Eu não lembro o que o pastor pregou e não lembro o texto que ele usou e pelejei para lembrar. Mas eu lembro que aquelas crianças chegaram à frente e elas disseram em voz alta: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aquilo me jogou no chão. Jogou no chão porque eu estava pensando algo além de mim do que deveria pensar. E eu pude ser trazido à sensatez, pela misericórdia de Deus que usou 5 ou 6 crianças, que declararam um versículo que vem contra nós: todos pecaram. Meus irmãos, o quanto Deus é precioso. Papais, o quanto Deus é precioso para você, pai. O quanto Deus é precioso para você, mãe. Onde você leva seu filho? Na sorveteria? Onde você leva seu filho? Porque eles não estão aqui. Não têm estado aqui. Amanhã, pai, pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Sabe por quê, pai e mãe? Muitos dos que estão aqui não são exemplos para os filhos. Não tem o desejo de Deus para falar para os seus filhos: olha, imitem a mim como eu imito a Cristo. Tem que falar diferente. Filhos, não me imitem, porque eu sou uma negação. A minha vida é uma fraude cristã. Eu não tenho a Cristo. Nunca conheci, não amo e não espero nada de Cristo. Parece que é isso que eu estou entendendo. Eu quero que você saiba que o maior problema do seu filho também é o pecado. E o maior problema é a condenação. E não quantos idiomas ele vai falar. E não qual faculdade ele vai cursar.
pai, ame a Cristo, a ponto de levar os seus filhos a Cristo. A cruz sela o destino de Satanás e a sua derrota. Versículo 15: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Talvez por um instante ele tenha pensado: olha, Cristo morreu, o Cristo de vocês morreu. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e ele está vivo. Ele venceu a morte, nós, o que estamos nele, venceremos a morte. Não há segunda morte para os que estão em Cristo. Nós passaremos pela morte se Ele não voltar nos nossos dias. Nós iremos a Ele. O nosso corpo entrará num túmulo, mas a nossa alma voltará ao Pai. E no dia da ressurreição diz que os corpos também ressuscitarão e serão transformados, porque carne e sangue não podem herdar os céus. Haverá um corpo glorificado, que eu não sei como será. Mas Deus o sabe, e eu confio nele. E Ele preparou moradas para nós. A morte de Jesus pareceu a Satanás uma vitória. Porém foi justamente na cruz e na ressurreição a sua derrota. Temos certeza de que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. Não adianta você ir lá e falar: pisa na cabeça do diabo e ficar com aquela bobagem. Não. Só Cristo determinará esse dia. E não funcionará dessa maneira. Pisar na cabeça do diabo aqui para nós significa, quando vem aquela tentação para que eu peque contra o Senhor, eu falo: não. A palavra diz que eu não devo agir dessa maneira. Em nome de Jesus, afasta de mim, Satanás. Isso para nós aqui na terra é pisar na cabeça do diabo. É quando eu cumpro a palavra de Deus dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor diz que havia um homem na terra de Ur dos caldeus, e esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Este homem era Jó. Então ele tinha isso na vida dele. Ele não enfrentava o mal, mas ele se desviava. A palavra, quando ela trata das provações, dos pecados, ela não diz para a gente enfrentar, ela diz para a gente fugir. Eu conheço crente que ele fala assim: olha, eu vou nas mesas de bebida porque eu já fui um beberrão, mas hoje eu estou em Cristo. Foge dessa mesa. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E se você lutou contra isso, para que você vai ficar exposto a isso? Eu estou dando um exemplo, poderiam ser outros. Não foi para ofender ninguém, não foi para atacar ninguém, mas poderiam ser outros. Quantas coisas, que a Bíblia condena. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus Cristo venceu na cruz. Jesus Cristo ressuscitou. E agora, nós temos uma pergunta: você está em Cristo Jesus? Você é salvo em Cristo Jesus? Eu sou. Então por que não tem esse fogo, essa paixão? Por que não tem pessoas aqui dizendo: olha, eu quero ser enviado, tem algum lugar para eu ser enviado, eu quero pregar o Evangelho. Olha, eu quero que você abra o templo mais cedo, eu quero vir orar aqui. Dá para abrir 5:30? Olha, eu quero ficar a tarde toda aqui do domingo, eu quero clamar aqui para que Deus opere no culto e que vidas sejam alcançadas. Por que não? Porque a nossa prioridade não é Cristo. Porque a nossa prioridade não está em Cristo. Porque os nossos deleites estão lá fora nesse mundo, que jaz no maligno. Cristo não mudou. Cristo não falhou.
Cristo não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Como foi dito hoje aqui na abertura pelo irmão Israel. Cristo não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Mas nós temos pecado contra o Senhor e temos falhado quando falamos para o Senhor: agora eu vou pegar para valer. Pegar para valer onde? No mundo? Nos deleites? Nos prazeres? Meu irmão, minha irmã, eu chamo a atenção dessa igreja com muito carinho, com muito amor e com muito temor ao Senhor. Porque o tempo está se esgotando. Chegará o tempo em que não haverá oportunidade. A porta da graça será fechada um dia. Isso acontecerá quando ressoar a última trombeta. E Cristo vai voltar como justo e reto juiz, e não haverá oportunidade de salvação. Diz às pessoas que eles chegarão e falarão: Senhor, Senhor, nós estávamos na reunião de oração. Ah, Senhor, quando eu orei a pessoa foi curada, eu já expulsei demônios. Olha, eu fazia culto lá, olha. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Lá não vai ter o jeitinho brasileiro. Ele é reto e justo juiz. Ah, eu não estou nem aí com esse tempo. Não. Deixa eu ler de novo para você aqui. Como é que vai ser? Você pôr sentido, como diria minha avó, falecida minha avó. Põe sentido, meu filho. Se alguém adora a besta, ou se alguém ama o mundo e os seus deleites, esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, purinho, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. No inferno não tem recreio. É isso que está falando aqui. Ah, eu não acredito. O problema é seu. Eu acredito. Eu creio na palavra. E eu não amo a Deus porque eu estou com medo do inferno. Eu amo a Deus porque Ele me salvou. Eu não conseguia amá-lo se Ele não tocasse em mim. E pelo Espírito eu posso amá-lo hoje. Eu estou querendo dizer, você que não ama a Deus, tem um lugar para você aqui. E não adianta falar no último dia: eu sou evangélico. Está cheio de evangélico aí no trio elétrico. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Que a palavra do Senhor possa fazer morada no seu coração e operar segundo o poder do Espírito Santo. Amém?